Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em El Calafate, numa espécie de museu a céu aberto, como vocês podem ver atrás de mim. Tem uma escultura de Charles Darwin. Esse museu a céu aberto ele conta um pouco da história, do Perito Moreno também, que ele é muito importante aqui em El Calafate. E eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tirei daqui, visitando esse espaço, passeando por aqui. Se você quer saber qual foi a minha conclusão que eu cheguei, vem comigo nesse vídeo. Aqui nessa plaquinha conta quem foi Charles Darwin, né, um naturalista inglês, que ele morava, né, em Londres e em 1839 publica Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo. Ele esteve aqui na Patagônia, ele passeou por Ushuaia, né, ele foi basicamente um explorador que fez várias descobertas no campo da ciência, né, criou a teoria da evolução. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Aqui tem essa escultura dele com os animais que ele ficou investigando, né? Então tem várias aves, os pinguins ali, o golfinho, o farol de Beagle representando aqui. E esse lugar é muito bonito, um espaço muito agradável assim para você dar uma volta. E tem várias outras esculturas ali também, vou mostrar para vocês. E temos um cachorro também, um pero, descansando. Nos outros vídeos eu mostrei como foi o passeio lá no Perito Moreno. Se você ainda não assistiu, assista, porque é muito lindo, um lugar assim extraordinário. E hoje eu queria trazer uma reflexão sobre o que eu vi aqui nesse museu a céu aberto, sobre o Charles Darwin, né? Todo mundo estudou Charles Darwin na escola. As escolas, elas ensinam a teoria da evolução criada por esse naturalista inglês. E eu queria conversar com vocês sobre isso, porque assim, hoje em dia a ciência já desmistificou muito da teoria evolucionista do Charles Darwin, só que as escolas, elas continuam ensinando e doutrinando as crianças e os adultos, todos nós, assim, através da teoria da evolução. Só que a teoria da evolução, ela já foi confrontada pela ciência, inclusive recentemente tivemos 3 descobertas científicas que vão totalmente contra a teoria da evolução de Charles Darwin. A primeira delas foi sobre o nosso apêndice. O apêndice é um órgão que durante muito tempo ele foi tido como um apêndice, né? Tanto é que o nome dele, o que é o apêndice de um livro? É aquela parte que você não precisa ler, que você pode deixar para lá. O apêndice, o nosso apêndice, ele era tido como um resquício da evolução, um órgão que não serve para nada. Só que hoje já foi comprovado que o apêndice ele produz bactérias úteis para o nosso sistema imunológico. Ou seja, você até fazia a retirada do seu apêndice, né, apendicite, você retirava e aparentemente não fazia falta, mas na verdade era o seu corpo que dava um jeito de produzir aquelas bactérias que eram produzidas pelo apêndice. Então assim, hoje você vê, a ciência já provou que o apêndice sim, ele é um órgão que foi projetado para um fim, ele foi projetado intencionalmente, que vai totalmente contra a teoria da evolução, porque se eles acreditam que o apêndice é algo que sobrou, um resquício da evolução, ele não serve para nada, essa descoberta prova que sim, ele foi criado intencionalmente, ele serve para alguma coisa, o apêndice serve para o seu sistema imunológico. A segunda descoberta da ciência, que vai contra a teoria da evolução, foi a descoberta de uma amostra de sangue num fóssil de mais de 80 milhões de anos. E, gente, não tem como uma amostra de sangue durar tanto tempo assim, porque o sangue ele é uma matéria orgânica que se deteriora facilmente. Não teria como essa amostra durar tanto tempo assim. Então, alguma coisa aí não está batendo. Esses milhões de anos que eles falam, não é milhões de anos assim. E aí a gente pode até se perguntar, o que é mais fácil a gente acreditar? É mais fácil a gente acreditar que a escala temporal da Terra ela é muito menor do que se supõe, como diz na Bíblia, a Bíblia diz que a nossa escala da Terra ela não tem tantos milhões de anos assim. Esses milhões, bilhões de anos é uma falácia que só serve na tentativa de justificar a teoria evolucionista. Ou então é mais fácil acreditar que o sangue ele duraria, de alguma forma, ele teria sido tão bem conservado esses 80 milhões de anos.
Fica essa pergunta aí para você. Se você acredita na teoria evolucionista, que é o que é pregado nas escolas, e se você confronta isso, você é tido como negacionista. As escolas, elas não te dão uma opção. Elas não te ensinam assim, tem o criacionismo e tem o evolucionismo. Eles simplesmente tacam na sua cara a teoria evolucionista. E se você não acredita, você é o errado. Você é o negacionista. Você é o que acredita na Bíblia. Uma coisa tão ultrapassada, é isso que eles falam. E se você não tiver a sua fé ali muito firme, você cai nessas conversinhas. Eles se acham muito inteligentes, sendo que hoje a ciência já está desmistificando, já está comprovando totalmente o contrário do que eles falaram. E a terceira descoberta científica foi que eles encontraram melanina numa amostra datada de 160 milhões de anos. Olha só, não teria como. Além do que nós já explicamos sobre esse tempo todo, né, que se passou, como que isso teria se preservado de tal forma durante todos esses milhões de anos, não teria como. Mas a outra explicação também é que os evolucionistas, eles acreditam que as coisas, elas partem do simples para o complexo, né? Hoje em dia, se algo é complexo é porque um dia foi simples, mas não tem como, porque a melanina, ela já é um material complexo. E aí, como que durante esses 160 milhões de anos a melanina continuaria sendo melanina? Porque é o que a gente tem hoje. E aí, há 160 milhões de anos atrás, ela já existia. Sabe, essas coisas não batem. Então, é muito mais fácil você acreditar, é muito mais palpável, é muito mais lógico você acreditar que o simples, ele continua sendo simples e o complexo sempre foi complexo. Não tem como. A teoria da evolução, ela nunca explicou o surgimento da vida. O Darwin, ele explicou basicamente ali uma evolução celular, algo no nível é uma microevolução, uma evolução celular, como por exemplo o que nós vimos recentemente que aconteceu com o Covid. O Covid, ele foi se modificando, mas ele não deixou de ser Covid, né? Aquelas variantes que a gente foi acompanhando pelas notícias, a variante, ela até ela evoluía um pouquinho, mas ela não deixava de ser Covid, ela não virava outra doença, senão a gente estava lascado, né? Se a doença fosse virando outra doença no nosso corpo, como é que a gente ia fazer? Não daria certo, gente. Não tem como. Essa ideia de que algo evolui, ela não muda de espécie. O Darwin, ele acreditava que uma espécie virava outra espécie, mas isso não foi comprovado. Nunca encontraram um fóssil de transição. Ou a gente encontrava um fóssil de uma coisa ou de outra, evoluída já depois de muitos anos, como eles dizem. Mas nunca se encontrou algo ali na metade do caminho. Uma coisa, ela continua sendo aquela coisa. Um ser, ele continua sendo daquela espécie. Então nunca foi provado isso que durante muitos anos se acreditou que uma espécie daria origem a outra espécie. Não. O ser, ele continua sendo aquele ser. O Covid não deixou de ser Covid. O homem, o ser humano, não deixou de ser ser humano. Ele nunca foi uma coisa anterior ao ser humano. Ele é o ser humano. Deus nos criou a partir do pó da terra. O que a gente tem observado hoje é a ciência cada vez mais caminhando para explicar Deus. Algo que a gente já acreditava, porque quem acredita em Deus, quem acredita na Bíblia, já acredita que tudo veio do Criador, que Ele criou o mundo em 7 dias e criou o ser humano do pó da terra. E hoje, quem não acreditava nisso está sendo forçado a acreditar, porque é o que a ciência tem provado cada vez mais. E o que lá atrás os evolucionistas fizeram foi tentar sepultar Deus. Dizer assim, a partir de agora, com essa teoria maravilhosa da evolução das espécies, a gente não precisa de Deus, porque não existe um criador, não existe alguém que criou todas as coisas foram evoluindo. E não é bem assim. A teoria da evolução, ela tentou sepultar Deus de uma vez por todas, principalmente entre os acadêmicos. Você falar que você não acredita na teoria da evolução é você ir contra um sistema que totalmente quer doutrinar as pessoas a um pensamento anti-Deus. Tanto na parte sociologia, história, essas matérias humanas, como na parte das ciências. Eles querem sepultar Deus. Nós não precisamos de Deus. Então a gente tenta explicar de uma forma. Tanto é que Darwin, ele bebeu da fonte de Rousseau, que era um filósofo iluminista que não acreditava em Deus. Então assim, ele partiu dessa ideia de não existe Deus e Darwin bebeu dessa fonte para criar a teoria da evolução. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, quando eu estava explicando sobre o socialismo. Na época das eleições, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada sobre isso e trouxe um vídeo aqui para vocês contando sobre a cosmovisão cristã e a cosmovisão do socialismo, dos iluministas, que foi
né, os filósofos lá daquela época, e que é o que é pregado hoje nas escolas, gente. E eu acho um absurdo a escola, as faculdades quererem empurrar goela abaixo essas teorias que nem mais são comprovadas, nunca conseguiram ser totalmente comprovadas, e hoje cada vez mais sendo desmistificadas, só que as escolas não nos falam isso. Você vai para a escola e você tem que aceitar aquilo, porque aquilo que cai na prova é aquilo que eles vão te ensinar e te cobrar. E que é totalmente errado, totalmente errado. O surgimento da vida, o surgimento do universo é muito melhor explicado pelo criacionismo do que pelo evolucionismo. Inclusive, esses dias eu assisti uma explicação fantástica sobre o surgimento do universo. Ela falava que hoje as descobertas científicas, elas são unânimes em afirmar que o universo teve um início, o Big Bang. Ou seja, tempo, espaço e matéria passaram a existir num determinado momento. E a lógica ensina que tudo que veio a existir possui uma causa externa ao que foi causado. Por exemplo, esse celular que está filmando esse vídeo, ele foi causado por alguém. O ser humano causou esse celular. Ele não surgiu de si mesmo. Então, a causa do tempo precisa ser atemporal, eterna. A causa do espaço precisa ser infinita. E a causa da matéria precisa ser imaterial. Então, algo eterno, infinito e imaterial criou o universo. Só que não para por aí. Porque não pode ser algo, tem que ser alguém. Sabe por quê? Porque para criar algo é necessário ter uma ação voluntária, uma intenção de criar. Nada se cria do nada. Se existe uma criação, se algo foi criado, necessariamente tem que haver uma ação voluntária no sentido de criar. Ou seja, alguém eterno, infinito e imaterial criou o universo. Se o universo existe, logo Deus existe. E se você não acreditava em Deus ou não tinha um relacionamento com Ele, eu quero te convidar a se aproximar desse Deus criador que te criou e que te ama, que mandou o seu filho morrer no seu lugar para que um dia você possa estar junto com Ele. Eu quero te apresentar esse Deus, te convidar a que você se achegue a Ele, tenha um relacionamento com Ele, procure descobrir mais sobre Deus, procure ler a Bíblia, orar, falar com Ele nas suas palavras, conversar com Deus, ter relacionamento com Deus é isso. É conversar com Deus, é contar os seus problemas, é pedir ajuda, porque Deus ele está pronto para que você se achegue a Ele. Tem uma pintura que eu gosto muito de Michelangelo na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, tem essa pintura que representa muito bem esse relacionamento de Deus com a gente, né? Tem lá Deus com o dedo assim indicador apontando para o homem, e o homem tá assim com o dedo, só que com a falange abaixada, assim, não tá levantada, e os dedos não estão se tocando. E o que que isso significa? Isso significa que Deus sempre está lá, mas que cabe ao homem levantar um pouquinho a falange e se conectar com Ele. E é isso que eu queria propor que você fizesse hoje mesmo, fizesse uma oração, se conectando com esse Deus que criou o universo, que criou você, que te ama e que tem os melhores planos para você. Se você ainda não conhece esse Deus, busque conhecê-lo, leia a palavra, busque uma igreja evangélica para que você se aproxime mais desse Deus e entenda melhor sobre a sua própria natureza, se entender melhor e se apropriar desses planos maravilhosos que Deus tem para você. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Você acredita no evolucionismo ou no criacionismo? E se esse vídeo fez você enxergar um pouquinho diferente, coloca aqui também nos comentários para eu saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. O vento aqui tá bravo, gente. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.